Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, primeira parte, noções preliminares, no capítulo 4, dos sistemas. O item que estudaremos hoje é o de número 51. Eis aqui a resposta que sobre esse assunto deu um espírito. Os que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi, de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda não lhes são de todo inerentes. Logo, são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também, eu não perquiro? Vós pesquisai o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Lamenais. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, nas questões número 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como uma criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mas sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Vede aqui adiante, na segunda parte, o capítulo 1 da ação dos espíritos sobre a matéria.
Vejamos o que comenta o espírito Miramês sobre esse item 51 de O Livro dos Médiuns. Considerando os espíritos adiantados incapazes de pesquisar a natureza da alma, como podem os homens fazê-lo? Precisamos palmilhar caminhos que nos possam oferecer meios de despertamento moral, sem nos preocuparmos com coisas ainda fora da nossa capacidade. É justo que avancemos, não resta dúvida, mas obedecendo ao preparo de assimilação espiritual. Convivamos, em primeiro lugar, com as diretrizes do amor, para que esse amor nos mostre as nuances da vida em vários ângulos. Como passar à frente das nossas possibilidades anímicas? A um aluno do primeiro grau não é lícito saltar para os últimos anos da universidade. Falta-lhe capacidade para compreender o que somente a maturidade e a sequência dos anos podem lhe conferir. Existem espíritas que, logo ao entrar nas hostes do espiritismo, desejam saber e mesmo conhecer a natureza de Deus quando desconhecem a si mesmos, ou, não indo tão longe, desconhecem os seus próprios corpos físicos, primeiro na escala dos instrumentos dos espíritos. Esse desespero nos leva à perturbação e os faz esmorecer nos caminhos do conhecimento, da verdade, que é relativa em todos os campos da pesquisa. O mediunismo, em todas as suas posições de mecanismos da alma, oferece a nós outros meios para o avanço do saber, quando entendemos, usando-o com parcimônia nas nossas análises. A vida não muda suas linhas de comportamento, assistida pelas leis naturais, porque os homens se encontram em aflição para saber, sem esperar a maturidade para tal evento. Quando fugimos desta harmonia que nos oferta a gradatividade do saber, entramos em desequilíbrio, aparecendo em nós o enfado de viver. Para que respire o ar, existe um método natural e uma quantidade determinada pela natureza. Quando exageramos, sofremos consequências em desajustes. Assim ocorre com a comida, bebida e outras coisas mais que precisas para viver. A harmonia em tudo é o caminho mais acertado. O único meio para o adiantamento da alma é tornar-se melhor. E essa melhoria deve ser ajustada na vida de Jesus, por ser Ele o mestre dos mestres, em todos os aspectos da vida. Dentro do universo, no mínimo espaço que seja, não faltam equilíbrio nem harmonia. Tudo se move na perfeita ordem, refletindo a mente do Todo-Poderoso. O espírito deve se mover dentro dos limites traçados por Deus, dos quais a consciência sabe nos avisar. Em todos os movimentos, a alma inteligente busca a oração, limpando os seus caminhos para que os benfeitores espirituais se aproximem dela, dando-lhe os meios considerados justos e que pode suportar. Em todos os passos que deres, sempre encontrarás teorias errôneas com convites que te fazem sofrer pelas ilusões de que são portadoras. Porém, se analisares com prudência, livrar-te-á delas. Convocamos os médiuns para tal trabalho de escolha de caminhos e de pesquisas. Quem não conhece o bem e o mal? Isso significa panágio de todos os espíritos. Faze a parte que te toca de sentir, de examinar o que te serve, que o resto vem por acréscimo de misericórdia. Os médiuns atuais, que às vezes se consideram perfeitos, estão envolvidos no maior engano. Essa consideração já é motivo da imperfeição. A preocupação de alguns médiuns e de muitos espíritas é buscar fenômenos. Os primeiros para mostrar por vaidade que possuem o mediunismo e os segundos para testificarem a realidade mediúnica, nem sempre permanecendo convictos. Já tentaram os homens acrescentar muitos dos seus conceitos errôneos
à doutrina dos espíritos, gastando seu precioso tempo que deveria estar sendo usado no seu melhoramento moral em primeiro lugar. O futuro que os aguarda é o da verdade, movendo-se com simplicidade na urdidura moral, quando as leis naturais se tornarão mais visíveis aos companheiros. Quem procura perturbar a harmonia do universo não o consegue e entra em desequilíbrio no mundo da consciência para aprender a buscar a vida por aqueles caminhos traçados pelo Criador. E isso poderá conseguir pelos canais mediúnicos, o como viver melhor. Dentro do que o Espiritismo anuncia que pode vir a ocorrer em suas variadas mensagens, acreditamos que ainda reste a chance de um pouco de repouso para que possa acontecer e salvar a muitos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Oremos para que se dilatem os conhecimentos espirituais da humanidade e que a função mediúnica se aprimore em todos os movimentos do bem.